na verdade. Mas eu já fui bem ativa na internet, principalmente no Instagram e no TikTok. E esse vídeo é para explicar a minha volta aqui, porque eu quis recomeçar dentro do YouTube. Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 16 anos atualmente e eu comecei na internet quando eu era bem pequena, por sinal, principalmente por influência da minha irmã mais velha, que ela seguia muito blogueirinhos na época. Então o sonho dela era que eu fosse uma mini influencer, e na cabeça dela eu era, e na minha cabeça também. Tanto que, ai de quem dissesse que eu não era blogueira, minha filha, porque eu armava barraco. Mas enfim, eu era aquele tipo de criança que gravava um monte de coisa nos stories, falava sobre rotina, falava sobre o dia. Eu chegava num canto novo e eu já estava com o celular aqui na mão, contando o que é que eu estava fazendo, o que é que eu iria fazer. Então eu me expunha muito na internet. E eu tinha muito conteúdo de treino de maquiagem, challenge, aquelas coisas lá de 2020, sabe? Que a gente via muito, aquelas challenges que muda bastante. Hoje você faz assim, mexe com um monte de coisa. Pronto, acho que deu pra entender. Fazia muita coisa de moda. Eu adorava tirar foto, menos quando tinha aniversário, é claro, né? Mas, no geral, assim, principalmente quando eu tava num lugar bonito, eu amava tirar foto. Então, eu já era meio que metida a modelo fotográfica, a blogueirinha. E eu adorava essa vida, sabe? Eu adorava essa sensação de ver a minha família me chamando de influencer, falando que eu sou... Ou então o pessoal nos comentários me chamando de linda, me chamando de fofinha. Era divertida essa validação. Aí chegou a pandemia, momento que a vida de todo mundo foi ladeira abaixo. Aí eu comecei a reparar que muita gente conseguia ficar famosa durante a pandemia. E aí foi meio, eu não sei direito, acho que uma chavinha virou na minha cabeça, que eu quis começar a levar a gravação mais a sério. Foi aí que começou a surgir as cobranças. Eu não sei o que dava em mim, pô. Se bem que eu tava no começo da adolescência, eu tinha 12 para 13 anos. Então, e eu tava começando no TikTok. Tava saindo do Instagram e migrando pro TikTok. Então, existiam muitos dias que eu chorava, simplesmente porque não consegui gravar naquele dia. E aí eu sentia que eu falhei na minha missão de blogueira, sabe? Ou então que eu era culpada de não estar sendo famosinha. E aí teve umas complicações, eu comecei a querer desistir. Eu não tinha energia para gravar o dia todo, me sentia muito desmotivada. E meu pai também me via reclamando. Isso desde que eu era pequena. Às vezes eu saía mostrando, tudo bem, eu saía mostrando exageradamente as coisas, e aí ele reclamava disso aí, dizendo que eu estava parecendo vendedora de imóvel, por exemplo, quando eu estava apresentando um hotel que eu estava. Então, acabou a pandemia, eu fiquei mais um tempo completamente inativa no TikTok. Depois, mais ou menos ano retrasado para esse ano, eu voltei a ter atividade no TikTok. Que eu tenho uma conta, na verdade, que é let.milk, let.milk, que é toda uma carinha com cara de ser assim. E eu fazia conteúdo de cosplay. Ai, não me julguem, todo mundo tem suas fases. E outra coisa, gostar de anime é algo normal hoje em dia. Não é bem cosplay, era cospobre. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Eu fazia meus cosplays com roupas antigas que eu tinha no meu guarda-roupa. E algumas eu até fabriquei. Vou até mostrar aqui. Minhas
criações foi essa máscara da Macomo. Tá bem velhinha porque faz muito tempo que eu fiz ela. Dela eu costumava prender ela aqui e fazia o cosplay da Macomo, né? Que é aquela de Demon Slayer. Enfim, só que aí chegou o ensino médio. E aí a rotina muito grande, a carga horária do ensino médio é 1000 vezes maior do que o fundamental, é claro. E eu comecei a ficar sem tempo. De novo, eu começava a ficar me sentindo culpada, falhando como TikToker. Gente, que brega falar isso. Me senti inútil. E eu confesso que eu andei continuando até os dias de hoje. Só que, não sei, o algoritmo não tá me ajudando. Meus vídeos estão com visualizações baixíssimas. E aí cheguei a um momento que eu falei, chega, não dá mais. Eu não tenho mais energia pra estar fazendo esses vídeos tão elaborados de ficar me vestindo, me trocando, me maquiando, fazendo coisas exageradas assim. Não dá. Então eu quis recomeçar com algo mais simples. Algo que fosse eu, de verdade, sabe? Vim falar sobre minha rotina, um pouquinho da minha história, minhas opiniões e, quem sabe, meus sonhos e as coisas que eu ainda vou passar. E conversas eu e você, sabe? E aí, tá afim de entrar nessa jornada comigo?